Meus irmãos, nós entendemos que nós vivemos corpo, alma e espírito. Nós vivemos em mundo diferente, situações diferentes uma da outra. Nós vivemos momentos, entendeu? Momentos diferentes. Cada um tem o seu dia, seu modo de viver, seu comportamento, sua atitude, o que gostam, gostos diferentes. Agora, quando se diz uma igreja, nós temos que ter... Coloca o texto aí para mim, Daniel. Uma só fé, um só amor, um só Deus. Tem até um cântico que a gente cantava antigamente ali. Somos um em Cristo, somos um só, há um só Deus, um só Senhor. E aí vai. Tem um texto que diz, somos um. Você acha aí no Google, na Bíblia Online? Somos um em Cristo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Está falando aí de unidade, de união. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todo, o que é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Aí fala Deus único, a visão única, a fé única, uma só concordância e um só Deus, que só existe um Deus. Está entendendo? Coloca lá em Atos dos Apóstolos, mais ou menos assim, fala assim, eles não tinham nada em comum, que repartiam os pães, negócio assim, mais ou menos isso. A gente vai falar sobre a inveja, e ontem Deus me trouxe uma palavra muito gostosa no culto da glória de Deus, sobre o perigo da inveja, e o perigo que o invejoso corre, e o perigo que o invejado também corre, se ele não estiver protegido por Deus. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Perseveraram. Põe nessa versão que usa aqui na sede mundial. E todos continuavam firmes nos ensinos dos apóstolos. Viu aí, irmãos? E todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão, relacionamento, não é divisão, no partir do pão, quer dizer, compartilhar a mesa, né? E nas orações. Em todos eles havia um profundo respeito. E os apóstolos faziam muitas maravilhas e sinais, quer dizer, uma igreja sarada, uma comunidade sarada, uma mente sarada, uma comunhão entre os fiéis, um relacionamento com os fiéis, com a irmandade. E aí não tinha impedimento para os apóstolos fazer maravilhas, sinais, curas, libertações, convertendo os idólatras, aqueles que mexiam com magia, com feitiçaria, aqueles que eram satanistas, iam lá, jogavam os seus livros aos pés dos apóstolos, os livros de mágica, as medalhas, a oferenda, e se entregavam a Cristo. Porque a igreja estava curada, porque os irmãos, a irmandade estava sarada.
não tinha um espírito invejoso, faccioso, um sentimento de amarga inveja. E todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos lá, irmãos. Inveja. A inveja é um sentimento de desgosto ou ressentimento pelo bem, conquista ou felicidade do outro. É diferente da cobiça. A cobiça, ela quer que o outro tenha. A inveja quer que o outro não tenha. O invejoso, ontem, Daniel estava no culto, estava, Daniel? Senhor bispo. Eu falava sobre duas velas, a vela gigante, que estava na igreja, e uma velinha pequena lá no fundo. A vela gigante, aquela luz bonita, ela atraía a atenção das pessoas. As pessoas admiravam, olha que luz, como que clareia, como ilumina. E a vela pequena, lá no fundo do altar, começou a ficar enciumada, ficar com inveja por causa do brilho daquela vela gigante. E ela começou a querer apagar o brilho daquela vela, apagar o fogo daquela vela, porque aquela vela, ela pensava, a vela pequena pensava que a vela grande que fazia ela diminuir, que impedia ela aparecer. Na verdade, não é bem assim. Se outros estão crescendo, fica tranquilo, a glória é de Deus, o louvor é de Deus, louve a Deus junto, exultai, alegrai, pulai, dançai com essas pessoas. Alegrai-vos com a vitória dos outros. E a velinha pequena, a vela pequena lá no fundo do altar, começou a querer apagar a vela grande. E começou a fazer isso, ó. É muita gente fazendo isso aí, falando mal de você, criticando, levantando falso testemunho, fazendo fofoca. E a vela grande estava lá, não estava nem aí. Mas aconteceu o seguinte, tanto ela invejar e tanto ela fazer, ela conseguiu apagar o brilho daquela vela. Fez assim, apagou o fogo. Aí, de repente, aquela vela não tinha mais claridade, não iluminava, e uma vela sem um fogo vai continuar sendo uma vela normal. E não vai ter tanta necessidade de uma vela apagada. Quem sabe pessoas estão soprando aí para apagar você, tirar você de cena. O próprio diabo, eu vou falar sobre o espírito faccioso daqui a pouquinho, tá? O propósito e qual é a finalidade. O que acontece quando uma igreja está vivendo em amarga inveja? O que está acontecendo? E vou falar sobre a sabedoria do alto. Então aquela velhinha pequena soprou. E ela continuou brilhando. Ela pequenininha lá no fundo e começou a ser o centro das atenções. O invejoso é assim. Ele quer que você não brilhe para que ele apareça. Ele não quer que você cresça para que ele venha aparecer. Ou talvez que ele nem precise aparecer, mas só apagando você já está bom. E ela continuou lá. Daqui a pouco, com o tempo, veio um vento forte, apagou aquela vela, o fogo daquela velinha pequena, e ela ficou na escuridão, ficou nas trevas. Porque ela não tinha mais a luz, nem dela e nem da colega. Ambas ficaram na escuridão. O invejoso é assim. Ele vai ficar em trevas. Ele vai ser arruinado. Ele vai fracassar. Ele vai dar de cara com a parede. Ele vai ficar sem saída. Ele vai perder o argumento. Ele vai perder a força. E, Satanás vai aplaudi-lo. Satanás ele vai ficar ali amargurado, mas quem sabe até satisfeito com aquela atitude.